Temos nossos planos, nossos sonhos, nossos desejos. E de repente nós olhamos para a vida e as coisas não estão acontecendo nem deslanchando da forma que nós queríamos ou esperávamos. E aí nós ficamos nos perguntando: meu Deus, será que nunca vai melhorar? E Deus, quando traz essa palavra, nos leva num texto que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículos de 7 a 16. E o texto da palavra de Deus, ele nos diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O tema dessa ministração, que é será que nunca vai melhorar, é uma coisa que vem para que a gente possa ajustar a maneira com a qual nós estamos olhando a nossa vida, ou as coisas que estão acontecendo na nossa vida, ou as coisas que nós planejamos na nossa vida. As crianças têm uma certa fase que elas começam a perguntar o significado das palavras, que elas não entendem. A minha filha está numa dessas fases, e ela pergunta: mas o que quer dizer essa palavra? O que quer dizer essa outra palavra aqui? E quando as crianças começam a nos perguntar o que quer dizer essa palavra, nós fazemos uma descoberta. E a descoberta que nós fazemos é que muitas palavras nós sabemos o que elas significam, mas não sabemos explicar o que elas significam. Nós sabemos para nós, mas não sabemos explicar. E uma dessas palavras que nos chama muito a atenção é a palavra contradição, ou paradoxo, ou paradoxo. Quando a gente vai no dicionário, significa antagonismo, incoerência, incompatibilidade, incongruência, oposição, absurdo, contrassenso, asneira. Significa erro, insensatez, tolice. Sabe, às vezes é difícil entender coisas como, por exemplo, louvar a Deus no meio da luta. Às vezes é difícil entender algumas coisas que a gente canta. A gente lê, a gente ouve. Essa história de estar sofrendo, ore, louve, é muito legal de ouvir. Mas como é difícil, irmão. Como é difícil louvar a Deus no meio das situações difíceis, louvar a Deus mesmo enfrentando grandes desafios. Sabemos que precisamos louvar a Deus mesmo quando nos sentimos derrotados, mas como fazer isso, irmão? Não é fácil. Você pode ser cristão mais novo, você pode ser cristão muito antigo, mas quando aquela luta bate à tua porta, é muito difícil você parar num primeiro momento para louvar a Deus, para agradecer a Deus, porque aquele é o momento de luta, de perdas, de apreensão. E nós vamos meditando. E eu me lembrava, porque alguém me fez uma pergunta assim um dia. E eu me lembrava, por exemplo, na matemática, existe uma relação entre grandezas. Por exemplo, você tem uma grandeza diretamente proporcional, que é aquela quando uma cresce, a outra cresce. Se A cresce, B cresce. Se A diminui, B também diminui. Mas você tem uma outra chamada grandeza inversamente proporcional, que é aquela que quando uma sobe, a outra diminui. Se A cresce, B diminui. E aí a gente olha para a nossa vida e às vezes nós temos que lidar com algumas coisas bem parecidas com isso, irmão. Mas bem parecidas mesmo.
coisas que parecem ser inversamente proporcionais. Na nossa língua, essa coisa nós chamamos de paradoxo, ou uma coisa que não faz sentido, ou uma coisa que a gente não consegue entender, porque não faz sentido. Ou seja, é uma coisa que é contrária ao senso comum, ao que a gente aprendeu. É uma contradição, um paradoxo, é uma falta de lógica. É uma coisa que traz ali pelo menos um contrassenso. Por exemplo, quando nós tentamos colocar os ensinamentos de Jesus em prática na nossa vida, irmão, não é fácil no nosso dia a dia, porque algumas coisas parecem que não fazem muito sentido. Por exemplo, aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. Como é difícil entender isso, irmão. Como é difícil achar que, como é que eu posso viver renunciando a tudo, não tendo gosto, não tendo vontade, não tendo desejo. Como é difícil essa história de perder a minha vida por amor a Cristo, e aí então eu a encontro. Como é difícil isso. Quer ver outra coisa que no dia a dia é muito complicado? Perdoar 70 vezes 7. A gente sabe que isso não é um número exato. O número 7 na Bíblia é o número da perfeição. O número 70 significa uma potência. Então isso quer dizer o quê? Que nós temos que perdoar quantas vezes forem necessárias. Bonito de ler, bonito de ouvir, mas quando vem para a prática, irmão, a gente começa a se perguntar: mas por que só eu? Por que só eu tenho que perdoar? Por que só eu tenho que dar o braço a torcer? Por que só eu tenho que procurar fazer as... Por que só eu? Por que outros não precisam? Não, eu já perdoei uma vez já, mas está louco, mas direto, é assim. É muito difícil, porque isso parece ser um paradoxo, uma contradição na nossa vida. Queremos ser felizes, queremos ser vencedores, queremos ser fortes, mas como é difícil, irmão. Por exemplo, quando Deus vem e fala: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Como é difícil isso, irmão. Como é difícil entender que quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Porque para nós fraco é fraco, forte é forte, pronto. E a gente luta com isso, e a gente sofre com isso. Porque nós olhamos para a nossa vida e parece que algumas coisas não estão combinando, elas não estão batendo, elas não estão crescendo na mesma medida, não está. E aí a gente começa às vezes a se perguntar: meu Deus, será que nunca vai melhorar? Será que nunca vai estar 100%? Essa carta aqui aos Filipenses foi escrita por Paulo. Paulo era um homem que antes de se converter ao cristianismo, ele era adepto do judaísmo, era um judeu praticante, extremamente devoto. Paulo tinha uma altíssima reputação dentro do judaísmo. Paulo era o tipo do cara que era preparadíssimo. Por exemplo, a sua linhagem, quem ele era, segundo a lei ele era perfeito. Ele estudou aos pés de Gamaliel, e Gamaliel foi ali um doutor da lei, extremamente reconhecido ali naquela época. Paulo, ele era um homem que tinha autoridade, tinha respeito por onde ele passava. Onde ele passasse, as pessoas o respeitavam, tinham medo dele, ele tinha autoridade. E de repente um dia, ele passa por uma situação onde ele tem um encontro com Jesus. E ali naquele encontro com Jesus ele fica cego e a sua vida muda a partir dali. E a partir dali ele toma uma decisão na sua vida. A decisão é: eu tenho moral, eu tenho autoridade, as pessoas me respeitam, mas a partir de hoje eu vou passar a minha vida indo atrás de coisas que eu sei que são maiores e melhores. Coisas que são maiores e melhores. E isso tinha a ver com viver em Cristo, morrer para a sua própria vontade. Isso aos olhos do mundo é um contrassenso, irmão. Isso aos olhos do mundo, você abandonar certas coisas, mudar, abandonar certos valores, para você poder buscar isso que para você é maior. O mundo não entende essa questão. E às vezes as pessoas olham para a nossa vida, e às vezes nós mesmos olhamos para a nossa vida, e nós achamos que não está tendo progresso, que a gente não está melhorando, que as coisas não estão melhorando, que as coisas não estão caminhando, que as coisas não estão bem. Quanto mais Paulo ganhava força em Deus, mais ele deixava de confiar nas coisas que ele costumava confiar. Quanto mais ele se aproximava de Deus, mais ele deixava de se apoiar nas coisas que antigamente faziam bem para ele. Tira um pouquinho agudo, Juninho, do meu microfone, tira um pouquinho agudo. Quanto mais Paulo ele caminhava em direção a Cristo, ele entendia que as coisas que antes eram o seu alicerce,
As coisas que antes davam confiança para ele, agora já não valia muita coisa. E aí, Paulo ele vem, e quando ele disse assim, o que quer que fosse ganho para mim, agora eu considero perda por causa de Cristo. Nos faz refletir sobre algumas coisas, irmão. Para você, o que é progredir na vida? Para você, o que é progredir na vida? É ter coisas? É comprar coisas? É conseguir as coisas que você quer? Para você progredir na vida, o que significa progredir na vida para você? Na tua vida, no teu conceito. Às vezes nós queremos avançar em uma área da nossa vida, mas parece difícil, sabe por quê, irmão? Porque enquanto uma área parece que está caminhando muito bem, outras não estão tão bem assim. Por exemplo, no teu trabalho, às vezes você está num dos melhores períodos da tua vida. Está um período bom, um período abençoado, está legal, o ambiente está legal, já chegaram para você, te prometeram uma promoção, tá? Mas você descobre que quando você chega em casa, tem cobrança. Quando você chega em casa, tem filho querendo atenção, tem esposa ali, já na hora pedindo para você também fazer isso, fazer aquilo. E você começa a descobrir que lá no teu trabalho que estava tudo bem, tudo caminhando, tudo 100%, maravilha, aquele trabalho para estar no grau que está, começou a exigir de você energia, dedicação, foco, determinação. E você não pode entregar a mesma coisa, por exemplo, na sua casa. Porque na sua casa, você chega, vamos pegar aqui uma família normal, você chega por volta de 6h30, 7 horas da noite, por volta de 9h30, 10 horas seus filhos vão dormir. Isso significa que você convive com seus filhos 2h30 por dia. Nessas 2h30 por dia, o filho quer brincar, ele tem energia, quer fazer dever, e você não vê a hora dele dormir, porque você está muito cansado e você já tem que trabalhar no outro dia. E aí você começa a descobrir que algumas coisas na sua vida estão caminhando muito bem, mas outras não. Algumas coisas estão deslanchando muito bem, mas outras não. As outras não estão caminhando, porque eu não estou conseguindo entregar aquilo que se espera de mim, eu não estou conseguindo entregar o que eu mesmo queria estar entregando, mas eu não estou conseguindo. Vamos dar um outro exemplo disso? Você resolveu que é o momento de cuidar da sua saúde. E aí você fala, não, eu vou cuidar da minha saúde agora porque, não, eu preciso cuidar da minha saúde, não tem jeito. E aí você começa a levar uma vida esportiva um pouco mais ativa, a nível de exercícios. Mas você descobre que você tem uma coisa chamada filhos. E filhos precisam ter o seu caráter formado, trabalhado. Significa que não adianta mandar filho para a escola. Escola não forma caráter de criança. Escola ensina. Escola está lá para dar conhecimento. Quem forma caráter de filho é pai e mãe. E aí você começa a descobrir o quê? Que poxa, meu filho ia para a escola, minha preocupação era, voltou, eu quero fazer o dever com ele, porque eu tenho a minha rotina também, eu tenho que sair, eu tenho que pedalar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para a academia. Mas de repente está ali um filho. E formar caráter de filho exige tempo, dedicação, compromisso, presença. Você tem que se envolver numa série de atividades auxiliares. E elas já são auxiliares porque elas vão te auxiliar, porque a obrigação de formar o caráter dos teus filhos é sua. Não é da escola, não é da igreja, é sua. Essas outras coisas funcionam como coisas auxiliares para te ajudar, que vão te auxiliar naquilo que você tem que fazer. Coisas, por exemplo, eu preciso levar meu filho no ensaio do coral da igreja. Nossa, mas o ensaio do coral da igreja, nossa, termina às 7h30 da noite. Não, e a minha academia, e a minha... É isso a vida, irmão. A vida é isso. Eu preciso tomar uma decisão. Eu tenho filho, e de repente eu conheço pessoas que entraram por esse caminho. Não, eu vou cuidar um pouco mais da minha vida e esportiva, eu estou me sentindo tão bem, está fazendo tão bem. E de repente o filho está lá, está dentro de casa, foi para a aula, voltou da escola, está lá às vezes fazendo um dever. Mas sabe o que acontece, irmão? Nós trazer de um ensaio para um ensaio na igreja, não dá para trazer. Nós de trazer o filho para ir ali atrás, e ali atrás a gente ensina princípios para as crianças, também não dá para fazer. Porque, nossa, não deu para ir, nossa, cheguei atrasado, não teve como ir. Mas se fosse só isso, ainda ia. Mas de repente você fala assim, meu filho está tão bem, está gostando da igreja, tem outros amiguinhos, eu vou abrir uma célula infantil na minha casa. Abrir uma célula infantil na minha casa significa que eu vou ter que ter tempo, dedicação, porque eu estou lidando com criança. E criança, mesmo depois que termina, você tem que arrumar a sua casa, elas quebram as coisas.
Mas isso está fazendo bem para o seu filho, para o caráter do seu filho, mas ninguém pensa assim. A gente pensa no trabalho que a gente tem, a gente pensa que não dá, não tem o tempo, e aquela criança que está ali, ela vai nascendo, ela vai crescendo. Eu já falei, olha, criar filho, até o mundo cria, até a rua cria, mas formar caráter é uma outra questão na nossa vida. Por exemplo, pegar e assistir um desenho, assistir um filme junto com o seu filho, e começar a explicar algumas coisas para o seu filho, ao invés de só mandar para a escola. Muitas pessoas não conseguem. Lá na escola é ensino, caráter é na família, é com a família. Isso significa que eu preciso me dedicar para que isso aconteça. Mas sinceramente está osso, está difícil, irmão. Está difícil porque levar todas essas áreas da vida com grau de excelência é muito difícil. Ou eu trabalho, ralo muito para ser bem sucedido, ganhar meu dinheiro, e ganhando meu dinheiro comprar uma casa e dar coisas melhores para meus filhos, ou eu me dedico ao meu filho está ali, e olha, eu tenho falado algumas coisas. Os tempos mudaram tanto, que um contra-cheque só não sustenta uma casa mais. Foi-se o tempo em que o homem saía, trabalhava, era o provedor, e a mulher ficava em casa e cuidava de filho. Hoje não dá mais para fazer isso. Hoje são necessários 2 contra-cheques, e olha lá, irmão, para sustentar uma casa. Isso significa que aquele cuidado, aquela presença, estar ali perto. Aqui tem gente mais antiga, deve lembrar como é que funcionava isso. A mãe era encarregada praticamente de preparar você para a escola, dar banho, cuidar de horário, e o pai estava trabalhando. Hoje já não é assim mais, irmão. E aí a gente vai vendo essas questões acontecendo, essas questões que vão lidando muito com a nossa vida. E toda vez que a gente, e aqui é só um exemplo, irmão, porque parece que algumas coisas da minha vida estão caminhando muito bem, mas outras eu não estou dando conta, outras eu não estou conseguindo, não está tendo jeito, outras estão muito difíceis para lidar com elas. Enquanto eu vou progredindo numa área, eu não consigo progredir em outra, e por não progredir na outra, eu sempre vou estar me perguntando, será que nunca vai melhorar? Será que a minha vida nunca vai estar 100%? Paulo nos mostra que na vida existem coisas mais importantes e existem coisas mais impressionantes. As coisas mais impressionantes são aquelas que causam impacto, chamam a atenção de todo mundo percebe, todo mundo vê. E as coisas mais importantes nem sempre as pessoas veem, elas são importantes para você. São importantes para você, para a sua casa, para a sua realidade, que ela é particular. A sua família não é igual à minha, o seu casamento não é igual ao meu. Então isso significa que muitas coisas que são importantes para você, são importantes para você. Mas existem as coisas impressionantes, que causam impacto, todo mundo vê, todo mundo percebe, todo mundo sabe disso. Por exemplo, nós estamos vivendo uma sociedade que celebra os valores baixos, rasos, as coisas politicamente corretas. Por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos para você. O tempo não me permite dar uma passada em como é que está o mundo hoje. Não sei se vocês acompanharam na Colômbia agora, acabaram de aprovar o aborto até a 24ª semana de gestação. Isso significa 6 meses. Sabe o que é um bebê já com 6 meses? Sabe o que é cortar ele no meio ou usar a sucção? Você sabe o que é isso? Não é um grãozinho de feijão, é um bebê com 6 meses. Mas está aí, meu corpo, minhas regras. E de repente a gente vai olhando essas questões, e pessoas têm chegado para mim perguntando: pastor, eu tenho medo de qual mundo meu filho vai encontrar. Eu tenho medo, pastor, porque meus filhos, hoje eu olho para o meu filho, eu fico imaginando que tipo de mundo esse meu filho vai encontrar. Existem outras questões, por exemplo, aqui no Brasil, há tempos atrás, sabe o que aconteceu? Criaram a Bolsa Crack. Mas não é craque porque joga bem futebol, não. Isso lá em São Paulo, o governo de São Paulo resolveu alugar apartamentos para os viciados da Cracolândia. E aí eles tinham o aluguel pago, a água, a luz, e tinha R$500 por mês para consumir droga. Bolsa Crack. Ou seja, o mundo que chega e fala: não dá para tirar esse povo aí, vamos fazer o seguinte, vamos dar apartamento para eles, vamos dar casa para eles, eles ficam aí, e a gente dá um dinheiro para eles, pronto, que aí não precisa roubar os outros, não tem desculpa. Não deu certo, porque não era o governo que dava, era o dinheiro do povo, das pessoas.
Isso não deu certo. O Estado tentou fazer algumas coisas. Nas Filipinas, talvez você não saiba, a idade mínima legal para que uma menina possa ter relações sexuais com quem quiser é 12 anos. Aos 12 anos de idade, a menina pode ter relacionamento sexual com quem quiser, com um homem de 30, 40, e os pais não podem fazer nada. Nada. Na França, criança de 6, 7, 8, 9 anos, não interessa, se resolver que quer fazer uma cirurgia para mudança de sexo, e se os pais não autorizarem, os pais perdem a guarda dessa criança. Os pais perdem a guarda desse filho. Os pais não têm direito mais. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. O mundo do politicamente correto, e eu não vou entrar aqui no mérito das questões. O mundo politicamente correto. O tempo não nos permite colocar mais coisas que nós vemos que são absurdas. Paulo tinha todas as credenciais. Ele tinha todas as coisas que fazem alguém parecer brilhante, respeitável, com autoridade. Mas agora ele vem e diz: olha, eu desisti de tudo, tudo que era impressionante, de tudo que chamava a atenção das pessoas, para seguir e perseguir o que realmente importa. O que realmente importa. Eu estou numa fase agora, eu tenho conversado com a minha esposa, que é a fase de começar a ensinar e pôr na cabeça da minha filha, que tem 7 anos, que ela não pode ir pela cabeça dos outros. Por mais que seja amiguinho, o que amiguinho falar para fazer, ela não pode, ela tem que ter a vontade dela, a opinião dela, e se ela não se sentir bem, não se sentir segura, não faça, não deva fazer, não deve fazer. E sabe por que eu estou dizendo isso para você, irmão? Eu ando muito pela cidade, às vezes eu vou levar minha filha para a escola, volto, e um dia levando para a escola, pertinho da minha casa, tinha 2 meninas, deve ter o quê? 8, 9 anos, abraçadas, beijando, 10 horas da manhã. E sabe o que acontece? Uma dessas mocinhas um dia vai ser amiga de sala da sua filha. E um dia ela vai chegar para sua filha e vai falar assim: nossa, você não sabe como é que ela beija gostoso. Você não sabe o que é isso. E se você não preparar sua filha para lidar com esse tipo de coisa, para ter opinião própria, ela vai seguir a cabeça dos outros. Ela vai para a cabeça das pessoas. Mas isso significa que você precisa tirar tempo para aquilo que é importante. É muito bom reformar uma casa, é muito bom construir uma casa, é muito bom, irmão. É muito bom você poder dar coisas melhores para os seus filhos, é muito bom você comprar um carro novo. Mas que tristeza. Você descobrir que poderia ter se envolvido um pouco mais, poderia ter se dedicado um pouco mais, poderia ter se preocupado um pouco mais e ensinado seus filhos a ter opinião, a ter vontade, a ter personalidade e não andar segundo a cabeça dos outros. Você já parou para pensar o que é importante para você? Você já parou para pensar o que é importante para a tua realidade, para a tua casa e para a tua família? Já parou para pensar? Às vezes eu vejo mães que são mães, tentam ser mãe e pai ao mesmo tempo. Como isso é difícil, irmão, porque é impossível. Ou você é mãe, ou o pai é pai. Não tem jeito de ser mãe e pai ao mesmo tempo. E aí você descobre que há um buraco, há uma lacuna, e tem que ser preenchida. E aí você tem que lidar com o mundo, com a vida, de ter que ganhar, de ter que ralar, de ter que trabalhar sozinha para cuidar, para criar um filho, e ao mesmo tempo ter que acompanhar todo este processo, às vezes sem a ajuda de um marido, sem a ajuda do pai. O que é mais importante para você? Dar boas roupas para o seu filho? O que é mais importante para você? Dar uma boa casa para o seu filho? O que é importante para você? Ou ajudar o seu filho a desenvolver um caráter para que amanhã ele possa viver a sua própria história de um jeito muito abençoado? O que é mais importante para você? Eu gostaria de dizer uma coisa para você, irmão, que muitas coisas que vão acontecer na sua vida, muitas mudanças que vão acontecer na sua vida, que serão as coisas mais importantes, muitas vezes você não vai receber elogio nenhum por causa dessas mudanças, nenhum. Pode ser que um dia alguém fale alguma coisa, mas não é a mudança que aparece, não é a mudança que salta aos olhos do mundo, não é. Mas são mudanças que são importantes para você.
E cada um aqui sabe como Deus está falando com você. Cada um aqui sabe aonde Deus está te pedindo para poder ajustar, acertar. E às vezes você fala, meu Deus, mas isso não me satisfaz. Mas Deus está dizendo, mas isso é o que é importante para você agora. Porque a melhor maneira de ser elogiado pelo mundo, sabe o que é? É você fazer a coisa certa, mesmo que seja de vez em quando. Por exemplo, o mundo elogia o pai, que mesmo não estando todos os dias ao lado do filho, não perde um Natal. O mundo elogia o pai, que mesmo não estando perto do filho todos os dias, não deixa de participar de um aniversário desse filho. O mundo diz assim, tá vendo, ele não perde um Natal, tá vendo, ele não perde um aniversário, mesmo que ele não esteja todos os dias, mesmo que ele não seja presente, mas o mundo acaba reconhecendo o certo que se faz de vez em quando. Mas tenta ser pai e mãe em toda a extensão da palavra pai e mãe. Tenta ser o tipo de pai que põe limite. Tenta ser o tipo de pai que educa. Tenta ser o tipo de pai e mãe que marca a sua presença. Tenta, irmão. Tenta, que você vai ver quantas pessoas vão se levantar contra você. De dizer, não é bem assim, eu não te criei assim, eu não fazia isso com você, eu não batia em você, eu não te dava castigo. Porque avô e avó esquecem de algumas coisas, né? E dali a pouco, se você resolver ser pai e mãe em todo sentido da palavra, os avós dos seus filhos vão brigar com você. Vão dizer para você que você está sendo enérgico demais, que você está sendo... Eu passei por isso. De repente dizer, não, eu não tratava você assim, eu não fazia assim. E a gente vai tendo dificuldade. Por exemplo, a dificuldade de ser firme, de não mimar em excesso, de mostrar para os filhos, por exemplo, que a agenda deles é importante, mas a sua também é. Às vezes eu estou indo para casa, e aí a gente fala assim, nossa, vamos passar na padaria? Aí a Lívia já fala assim, não, vamos para casa, passar na padaria não, passar na padaria não. E aí eu tenho que falar assim, olha, você é a nossa filha, você vai onde a gente for, nós vamos passar na padaria, e pronto. Sabe por quê, irmão? Porque se você não começar a ajustar essas coisas, quando fizer 12, 13, 14 anos, sabe o que vai acontecer? Você vai precisar ir em algum lugar e seus filhos vão falar para você, vai você, eu não vou. E lá vai você deixar filho em casa. E eu hoje convivo e converso com pais que filhos de 12 anos não andam com os pais, porque eles escolhem onde querem ir, onde não querem. E aí eu pergunto, mas e aí, como é que ficou? Ficou sozinho lá em casa. Porque nós precisamos mostrar que a nossa agenda enquanto pai e mãe também precisa ser obedecida e observada, porque nós somos família, e aonde um estiver, o outro vai estar. Nós somos família. Não tem essa história de eu vou, não, pai eu não quero ir, a mãe eu não quero ir, bate o pezinho e chora, e aí pai e mãe tem que ir sozinho. Mas vai tentar ser esse tipo de pai, vai tentar ser esse tipo de mãe. E às vezes avô e avó, e me desculpe os que estão aqui que são avós e avós, e às vezes avô e avó acaba prejudicando também, porque acaba falando, não, deixa aqui comigo, pode deixar comigo aqui, não, deixa aqui, deixa. Ninguém está falando que não é bom a companhia de avô, de avó, ninguém está falando que você não possa fazer um favor. Nós estamos dizendo que muitas vezes nós estamos sendo pedra de tropeço na formação do caráter dos nossos filhos ou dos netos. E é importante você parar para entender isso. O mundo entrou nessa confusão, nesse caos enorme, grande. Outro exemplo, irmão, as pessoas que essa coisa hoje, emagrecer, ninguém sabe direito o que é emagrecer. Às vezes até profissionais meus da área fazem confusão com isso, porque as pessoas acham que emagrecer é ver o ponteiro da balança descendo. Elas acham que perder gordura, perder peso é a mesma coisa de emagrecer. 1 quilo de gordura ocupa muito mais espaço no seu corpo que 1 quilo de músculo. Isso significa que perder peso, você está perdendo gordura, mas também está perdendo muitas vezes massa magra. E essa massa magra, eu vejo pessoas que vão ficando essa finurinha, quando na verdade o mais saudável é emagrecer. E quando você emagrece, você troca gordura por músculo, por massa. E aí significa que o ponteiro da balança muitas vezes o quê? Ele não vai refletir.
Ele não vai mostrar com aquela intensidade, eu perdi 15 quilos. Não, vai devagar, não é assim que funciona. Você perde gordura, repõe massa. Perde gordura, aumenta músculo. Mas o mundo não entende assim. O mundo faz competição de quem perde 10 quilos, quem perde 15 quilos, e a pessoa vai ficando com o rosto todo chupado, vai ficando dessa finurinha. Porque para o mundo colocou-se um padrão de que isso é importante. E as pessoas acabam acreditando assim. E não entendem como funciona. E talvez a nossa maior necessidade seja a necessidade de sermos libertados dessa urgência de sermos impressionantes aos olhos do mundo. Você não tem que impressionar ninguém aos olhos do mundo. Você precisa começar a entender que você precisa perseguir aquilo que é importante dentro do teu contexto familiar, dentro do contexto da tua vida. O que é importante dentro do contexto da tua vida. Eu vou te dar exemplos, irmão. Eu já conversei com alguns aqui, e alguns aqui já sabem a opinião acerca, por exemplo, daquela família que tinha lá 2, 3, 4 filhos. Todo mundo vai e um parece que não deslancha na vida. Um fica lá colado na barra do pai ou da mãe, fica lá, parece que não deslancha, ele não vai. Mora lá às vezes junto com o pai ou a mãe, mas ele não vai. E eu falando que isso era a bênção de Deus, para que na velhice alguém tivesse que ficar para cuidar desses velhos. Porque se alguém não tivesse que ficar, ia sumir todo mundo, irmão. E aí esses velhos iriam sofrer muito. Então eu creio, é opinião minha, que pela graça de Deus, Deus sempre segura um. Ele sempre segura um. Um fica. E a maneira de Deus segurar, o que é? Algumas coisas não vão, não fluem, não caminham, planos, de repente a gente tem que mudar, e esse um fica. E aí você vai descobrir, está lá, casou, tem família, mas está morando ali no fundo da casa do seu pai, ou seu pai está morando, comigo foi assim. E a gente vai descobrindo algumas coisas nesse sentido, irmão, que a gente precisa reformular, parar para pensar no conceito que o mundo nos dá. Porque o mundo muitas vezes nos chama de derrotados, de pessoas que não venceram, que não foram para frente, quando na verdade Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para uma missão sublime, que é cuidar dos nossos pais até o último suspiro, até o último dos seus dias. Eu passei por isso e vocês vão passar. Que é o dia que estiver lá no velório do seu pai e da sua mãe, vai chegar um irmão, uma irmã lá de longe e vai chorar rios, que vai dizer: eu queria ter ficado mais tempo perto do meu pai, eu queria ter ficado mais tempo perto da minha mãe. E todas as vezes que você se perguntava: será que a minha vida não vai melhorar? Você olhava para o irmão, olhava para o outro, olhava para um parente, todo mundo caminhando, e você parece que não. E talvez hoje Deus tenha trazido você aqui para te responder algumas coisas, para que você persiga o que é importante dentro do contexto da tua vida. Tem alguns irmãos aqui que estão tendo que lidar, alguns já lidaram e outros estão tendo que lidar, por exemplo, com pais que vão começando a enfrentar Alzheimer. Você sabe o que é isso, irmão? E eu falando sobre essas questões, eu falava: olha, dentro do teu contexto familiar, da sua vida, você precisa saber as mudanças que tem que fazer. Porque a memória de longo prazo começa a vir, a memória de curto prazo vai se desfazendo. E daqui a pouco não sabe quem você é, não te conhece. Daqui a pouco começa a tentar pular o muro de casa para fugir, porque acha que ali não é a casa dele, e tenta pular para ir embora. E vai desaprendendo tudo de uma tal maneira que morre, sabe por quê? Ele morre porque desaprende até como respirar. O movimento do diafragma é desaprendido pelo cérebro. Ele morre porque desaprende. E é uma doença que ela demora, ela vai progredindo, você vai vendo os primeiros sinais, você vai olhando aquilo, e aí você já precisa começar a parar e pensar quais são as mudanças que vão ter que acontecer na tua vida. Uma questão igual a essa não tem jeito, alguém tem que ficar, alguém tem que tomar conta, ou eu tenho que trabalhar mais e pagar alguém, mas eu não tenho dinheiro para pagar também, e aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que mudar a minha vida numa série de questões. E aí?
O que vai ser mais importante para você? Completar a sua carreira como um bom filho ou uma boa filha? Ou vencer na vida? O que vai ser mais importante para você? Crescimento, amadurecimento, vitória nesses aspectos que realmente são os mais importantes da vida, não acontece de uma vez não, irmão. Essa palavra que você está ouvindo aqui é uma palavra que eu tenho certeza, você vai ruminar isso, você vai pensar nisso, você vai dormir, você vai chorar em cima disso aqui. Porque não é uma solução automática não, isso aqui envolve às vezes choro, renúncia, saber o que eu vou fazer, porque não dá, algumas coisas eu vou ter que dizer, olha, você é importante, mas agora nesse momento da minha vida, você não é a coisa mais importante, a mais importante agora é essa. E aí precisa mudar planos, precisa mudar uma série de coisas. Amadurecimento vem em etapas. O querer ver a chuva de bênçãos na sua vida é fruto de paciência, dedicação. É entender que não dá para se esperar uma resposta que venha de imediato, acompanhando cada passo que você tem que dar hoje, muitas vezes pela fé. E muitas vezes pela fé. Eu e minha esposa passamos por uma situação assim. A mãe da minha esposa ficou internada lá em Alfenas. E a gente tinha que ir todo dia, bate e volta, vai. Mas não era bate e volta não, chegava lá de manhã, voltava só de noitão, 11 horas, meia-noite. Ela precisava trabalhar. E você sabe quanto custa você pagar alguém para ficar acompanhando uma pessoa no hospital? Porque não é um dia, não é dois, você não sabe quanto tempo vai ser. E aí aquele dinheiro que já era contadinho, que de repente você falava, gente, aí tem que mudar, e fala, não, isso aqui vai ter que ficar para depois, porque o mais importante agora é isso aqui. Como é difícil, irmão, a gente aprender a olhar a vida pela ótica certa, a ótica de Deus. Mas às vezes você está pensando, pastor, eu não vou dar conta. Mas para isso Deus te deu um grande dom, chamado fé. Deus te deu um grande dom, chamado fé. Deus, quando trouxe você para uma igreja, você que está vindo, chegando, ou você que já está há muito tempo numa igreja, Ele trouxe você, sabe por quê? Porque Ele quer desamarrar você, libertar você da maneira de ser e pensar que ainda fazem muito mal para você, fazem mal para a tua autoestima, fazem mal para os seus sonhos. Porque geralmente a gente não pensa no que é mais importante, a gente pensa no que é mais impressionante. Algumas das mudanças que Deus quer fazer na sua vida não serão aquelas que as pessoas vão elogiar. Porque nós somos tentados todos os dias a lutar para fazer progresso na área que o nosso ego vai ser alimentado, onde eu me sinto bem, onde eu quero caminhar. Sabe, irmão, o mundo hoje está se lixando para a justiça de Deus. O mundo hoje ele não quer nem saber da justiça de Deus. E é exatamente essa justiça que nós devemos buscar, procurar. É exatamente isso que eu quero ter todas as noites, quando eu colocar a cabeça no meu travesseiro para dormir. Eu quero chegar no final daquele dia com a consciência tranquila de que naquele dia eu servi a alguém maior do que eu, a um plano maior do que os meus sonhos. E a sua vida também é assim, irmão. Mesmo que às vezes pareça que você não caminhou tanto assim, mesmo que às vezes pareça que você não comprou o carro, não conseguiu deslanchar na casa, as contas estão aumentando, Deus pode, e Ele quer usar você. Ele pode e quer usar a sua vida, mas para que você possa se empenhar em conquistar e viver valores que esse mundo já não quer mais, coisas que talvez nem os seus parentes valorizem mais. Eu vou te dar um exemplo. Aqui tem pessoas já mais antigas. Eu também venho de uma geração assim, apesar de ter 29 anos, mas eu venho de uma geração assim. Nós tiramos todos os limites, e hoje a gente cobra respeito dos filhos. Alguns aqui devem lembrar, tinha que tomar a bênção do pai para sair, tinha que tomar a bênção na hora que chegava, era a bênção o dia inteiro, era a bênção na hora de dormir, era a bênção na hora de acordar, ou não era assim? Era. Isso não era só um costume não, isso era colocar simplesmente uma marca, para dizer assim, você precisa saber quem você é, e saber quem eu sou. Chamasse o seu pai de você, ou os mineiros aqui de você. Fulano, o que você quer? Seu pai já te chamava na hora, e falava, você?
Senhor. Muitos aqui vêm de uma geração que foi educada assim. Sabe o que significava isso? Para as pessoas que acham que isso era mania, coisa de velho, não. Isso significava marca, limite, para que nós, sempre nesse processo de crescimento, quando olhássemos para um pai ou uma mãe, soubéssemos quem eles eram, o que representavam e quem nós éramos. Era isso. Mas o mundo tirou tudo isso. O mundo não quer mais isso. E se você tentar implementar isso, eu falo porque às vezes eu deixo minha filha na porta da escola, e a hora que ela desce do carro, ela fala: benção, pai. E a gente vê pessoas olhando, crianças olhando aquilo. Porque o mundo não quer mais esse tipo de coisa. O mundo não quer mais essas situações e essa justiça de Deus. E Deus está dizendo isso para você, irmão. Hoje, o que vale, o que fica em evidência são as suas conquistas, é o que você tem. O mundo está se lixando para o que você é. Hoje é o dia dos exemplos. E esses exemplos é para você parar e pensar. De repente você fala assim: eu vou criar meu filho vai ser um médico. Você não tem dinheiro para pagar uma faculdade particular de medicina. E aí vamos lá, vamos estudar, vamos fazer cursinho, beleza, vamos passar numa federal. Sua filha passa numa federal. Você sabe o que é uma república de estudantes numa cidade de fora? Onde a sua filha vai estar? Você sabe o que é isso? Não sabe, né, irmão? Não sabe. Mas para você valia mais o diploma do que o que ela se tornaria. Porque para você, sendo médica ou médico, é o que importa. Mas com quantas pessoas ela transasse, quantos baseados ela fumasse, que tipo de experiência ela tivesse, para você não estava nem aí desde que ela tivesse um diploma. E por favor, não estou dizendo que todo mundo é assim não. Só estou dizendo que cada família tem uma realidade, cada um tem que pensar. Eu converso com a minha esposa e às vezes a gente fala muito sobre isso. Não adianta vir com essa história, vai ter que arrumar um jeito de estudar aqui, pertinho da gente. Meu filho está lá atrás, ele já sabe que é assim que funciona. Vou levar, buscar, vou esperar. Nossa, mas isso não existe mais, não interessa se falar: pai, faz isso não. Não, pai, vai fazer sim. Vai fazer sim. Porque isso é importante para mim. E isso vai ser muito importante para a vida dela. Só que o mundo não quer saber mais disso, irmão. O mundo quer as coisas que sejam práticas. Práticas. Eu falo aqui também, já falei nos cultos aqui, que na minha casa, mesmo o dia que, se um dia Deus abençoar, nós nunca vamos ter 2 carros, nunca. Dá trabalho, não é fácil, a agenda é complicada, mas o tempo que estou levando a minha esposa ou levando a minha filha é tempo que eu tenho com a minha família. E o dia que a gente tiver 2 carros, eu simplesmente falo para ela: pega o carro e vai. E ela pega o carro e vai. E aí a gente vai começar a conviver bem menos, a gente vai começar a ter muito menos tempo em família. Isso tudo por causa de a bênção de um carro a mais. Mas o tempo que eu estou no trânsito é difícil, é complicado, tá? Às vezes eu tenho que mudar minha agenda, meus horários. Às vezes dela pega um cliente num horário. Não tem problema, irmão, não tem problema. Porque esse tempo é um tempo abençoado que eu tenho com a minha família. E se não for assim, eu não teria. Por isso, o mundo não quer que você persiga as coisas que são mais importantes. Ele quer que você persiga aquilo que está em evidência. Será, irmão? Será que o material precisa continuar andando assim, tão desconectado do espiritual? Será que é impossível viver com excelência nos 2 níveis, material e espiritual? Quanto mais Jesus se aproximava da cruz, mais confusos os discípulos ficavam. Porque naquela cruz onde Jesus teria sua maior vitória, era exatamente o lugar também onde ele iria morrer. E ali passaram perto dele, zombaram e falaram para ele: ó, se tu és o Filho de Deus, desce daí e salva-te a ti mesmo. Era o momento que ele mais parecia ser fraco, estar derrotado, impotente, mas era o momento em que ele teria a maior vitória da sua vida. Eu não sei o momento que você está passando na sua vida, mas paradoxo é isso. É que às vezes agora esse momento difícil que você está passando na vida vai ser o grande divisor de águas da tua história. Talvez esse momento difícil que você está passando agora é o momento que vai fazer você repensar toda a tua vida, tomar atitude nova. Quem disse que o fundo do poço é o pior lugar
para se viver uma história. Muitas vezes o fundo do poço é o início de uma grande história de vitória na vida das pessoas. E eu e você precisamos entender isso, irmão. Precisamos colocar isso diante de Deus todos os dias. Hoje, eu convivo com pessoas que ainda não entenderam uma série de coisas. Eu tenho que lidar com pessoas que acham que estudar teologia vão fazer eles conhecerem mais de Deus ou estarem mais perto de Deus. Eu convivo com pessoas que acham que se fizerem caridade estarão mais próximas de Deus, estarão agradando mais a Deus. E é engraçado que na Bíblia Jesus vem e diz assim: um dia alguns dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós alimentamos os famintos, visitamos os doentes, nós estivemos visitando encarcerados e tal, e fizeram toda a sorte de caridade. E Jesus vai dizer assim: em verdade, não vos conheço, apartai-vos de mim. Sabe por quê, irmão? Porque todos nós vamos ter que descobrir um dia na nossa vida que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um dia todos nós chegaremos à conclusão de que Jesus é a solução que o mundo tanto precisa. É a solução para o bêbado, é a solução para o viciado, é a solução para o assassino, é a solução para o adúltero, é a solução para o jovem que de repente já não ama mais os seus pais. Mas o mundo não quer que você pense assim. E por isso essa palavra de hoje é para dizer para você que às vezes na tua vida Deus pode parecer pequeno. É para dizer para você que às vezes na sua vida Deus pode parecer pequenininho. E às vezes na tua vida pode parecer que você está nadando e vai morrer na praia. Parece, irmão. Às vezes pode parecer que você jamais terá vitória sobre as suas tentações. Mas tudo que você precisa é seguir em frente, entendendo que o amor de Deus está à sua disposição e a graça dele precisa de algo para abençoar. Jesus disse que os sãos não precisam de médico, ele veio para os enfermos. Essa palavra de hoje é para você, para que você, por mais que você erre na sua vida, você jamais saia da presença de Deus. É a única coisa que vai te manter de pé e vencedor no meio desse mundo tão confuso e atribulado. Vamos colocar de pé, nós vamos falar com Deus. Olha, antes de iniciar a oração, ninguém aqui é perfeito. Nenhum de nós aqui sabe onde vai errar ainda. Ninguém. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas hoje eu preciso falar algo para você da parte de Deus. Aconteça o que acontecer, não saia da presença de Deus. Essa igreja nunca vai julgar você. Jamais. Deus tem uma graça para dispensar na sua vida. Aconteça o que acontecer, irmão. O mundo pode te rotular, o mundo pode te julgar, o mundo pode fazer o que for. Mas em Cristo sempre haverá um lugar para você. Sempre. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, quando eu olho para a minha vida e como as coisas estão, eu sei, meu Deus, que eu estou caminhando dia após dia. Sei que eu tenho muitas coisas para te agradecer, mas também eu preciso admitir que tem sido uma luta. Não tem sido fácil, Deus.
Não tem sido fácil cada passo desse caminho. Não tem sido fácil cada dia que amanhece. Não tem sido fácil cada luta que eu preciso enfrentar e que eu quero vencer. Mas depois dessa palavra de hoje, eu quero seguir sempre em frente. Eu quero seguir sempre em frente. Eu quero que todas as áreas da minha vida também cresçam, sabendo, meu Deus, que nem todas vão crescer na mesma medida. A área material, a área espiritual. Porque hoje eu entendi que eu sou um ser espiritual andando aqui na face da terra. Não sou perfeito, longe de mim a perfeição. Mas Deus, eu sei que o teu amor me envolve, me chamou, e sei que a tua graça me basta. Então, depois dessa palavra, tudo que eu quero na minha vida, ainda que eu não saiba como, é cumprir o teu propósito para mim, Senhor. Eu quero conseguir dar a direção certa para os meus filhos. Não sei ainda como eu vou fazer isso. Não sei as mudanças que eu vou fazer na minha vida, não sei. Eu que sou um avô, uma avó, eu quero ajudar meu filho ou minha filha, mas eu quero ajudar no processo também de formar homens e mulheres que são meus netos. Senhor, hoje eu entendi que apesar de tudo isso, de todas as minhas falhas que eu já tive na vida, eu quero amar a minha esposa, eu quero amar o meu marido, de uma forma tal que todos os dias ele possa ou ela possa te agradecer e ter orgulho de ser minha esposa, meu marido, assim também como os meus filhos. Deus, eu quero que as pessoas que trabalham comigo, que estão ao meu redor, também sintam orgulho de estar ao meu lado. Eu não vou mais ser enganado pelo diabo, Senhor. Eu vou parar com essa coisa de dizer que a minha vida não está caminhando, não está progredindo, que tudo está parado, que tudo está estacionado, que as coisas não vão. Eu não quero mais, eu não vou mais falar sobre isso. Porque eu sei que embora algumas coisas possam parecer mais confusas, Deus está agindo e trabalhando, e Ele está abençoando a minha vida todos os dias, e as coisas que Ele está me dando não são coisas somente as coisas que as pessoas podem ver. Deus está trabalhando dentro de mim também. Deus está mudando o meu mundo. As coisas que eu estou aprendendo a dar valor, as pessoas que eu estou aprendendo a dar valor, a maneira que eu quero que a minha vida seja daqui para frente. Às vezes as pessoas não vão ver, as pessoas não vão perceber, mas eu sei a obra que está sendo feita no meu coração. E mesmo que as pessoas não vejam, mesmo que elas não percebam, mesmo que elas não reconheçam, mesmo que não elogiem, o mais importante não é impressionar as pessoas. Para mim, o mais importante é o que mais tem valor aos teus olhos. Me encha de coragem, de ousadia, me dê a visão necessária para que eu possa sempre continuar caminhando, Senhor, firmemente guiado pelos valores do teu reino, para que eu possa conduzir a minha casa, a minha família. Renova todos os dias a minha fé, porque ela é o firme fundamento das coisas que eu espero, mas ainda não vejo. Meu Deus e meu Pai, que eu saia daqui essa noite acrescentado, que eu pare para repensar algumas coisas, se for necessário rever, diminuir ritmo, tomar decisões novas, que eu possa fazer isso, mas que a partir de hoje eu jamais olhe para a minha vida achando que as coisas não estão melhorando, porque eu sou abençoado em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família. Pense nessa palavra durante essa semana. Deus quer fazer uma obra muito grande no seu coração,